Queridos, você que está aí, está com a sua espada, com a sua Bíblia, o Espírito do Senhor nos impulsionou essa noite a meditarmos no livro dos Salmos. Se você puder pegar a sua Bíblia, se direcione até o Salmo de número 46. Essa palavra, o Espírito Santo de Deus, durante a semana passada, essa semana, o Senhor tem falado muito forte ao nosso coração através dessa palavra. Salmo de número 46. E eu tenho certeza de que o Espírito do Senhor, ele irá trazer um conforto ao nosso coração, ele irá trazer uma palavra dentro da nossa necessidade aqui essa noite. Deus nos conhece, o próprio salmista, no Salmo 139, ele diz que o Senhor nos sonda e o Senhor nos conhece. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o Senhor conhece a intenção do nosso coração, ele conhece as nossas necessidades, ele conhece a palavra que vai sair da nossa boca. Então Deus, ele tudo conhece. E Deus conhece cada necessidade que nós estamos precisando para essa noite. Amém? Então eu quero compartilhar com a igreja, com os irmãos, Salmo de número 46. Amém? Versículo de número 1 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus o ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Queridos, o livro de Salmos, ele é um livro ao qual nos mostra a forma como Deus ele é visto. A forma como os salmistas descrevem a presença de Deus sobre as suas vidas. O livro de Salmos é aquele que, nos momentos de angústias, nos momentos de aflições, nos momentos de súplicas, os salmistas entravam à presença de Deus e descreviam a forma como Deus agia sobre as suas vidas. É muito bonito, irmãos, o livro de Salmos, porque a cada salmo que nós lemos, nós vemos que Deus, ele tem tido um cuidado especial com o seu povo. É bem notório que nós estamos vivendo tempos tão difíceis, tempos de tribulação, tempos trabalhosos, como diz a palavra do Senhor, tempos de angústias. Quando nós estamos aqui nessa vigília, louvando, ouvindo, buscando a presença de Deus, quantas pessoas estão por aí angustiadas? Quantas pessoas estão aflitas? Louvado seja Deus. E Deus, ele se apresenta nos livros de Salmos como aquele que traz socorro.
como aquele que traz resposta, como aquele que está no controle de todas as coisas. Louvado seja Deus. Quando iniciamos no Salmo de número 1, o salmista, ele já declara que aquele que anda reto na presença de Deus, aquele que ouve os conselhos do Senhor, serão como árvores plantadas junto a ribeiros, que dão frutos, que dão resultados nos seus tempos determinados. No Salmo 23, ele já se declara dizendo que ele é o nosso pastor e que nada ele nos há de deixar faltar. Louvado seja Deus. No Salmo 27, versículo 4, o salmista Davi, ele diz que o prazer que ele tem e a vontade que ele tem é de estar na presença do Senhor todos os dias. É de buscar o Senhor todos os dias, é de estar no templo, é de aprender na presença de Deus, para que no momento da sua adversidade, o Senhor venha vos esconder no seu pavilhão. O Senhor venha escondê-lo no oculto do seu tabernáculo. Então, ou seja, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza. O salmista, no Salmo 46, ele declara uma fé perfeita em Deus. Ele declara uma fé, aleluia, em tempos de guerra, em tempos difíceis. Louvado seja Deus. E ele começa declarando, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento de angústia. Louvado seja Deus. Queridos, no momento das nossas angústias, no momento das nossas aflições, não temos outro lugar, não temos outra pessoa a quem recorrer, a não ser o nosso Deus maravilhoso. A Bíblia diz, através de Isaías, que o Senhor está com a sua mão estendida, que os seus ouvidos não estão agravados, que ele está atento, ele está ouvindo as nossas orações. Aleluia. Lá no Salmo de número 91, aleluia, a palavra de Deus também vai dizer que nós podemos nos esconder debaixo da sombra do Onipotente, debaixo da sombra do Senhor. No Salmo de número 125, a Bíblia também nos afirma que nós podemos confiar nisso. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Há uma confiança quando nós abrimos a Bíblia e lemos essa passagem que o salmista expressa, que o Senhor é refúgio, que o Senhor é fortaleza, que o Senhor é socorro presente. O salmista está falando isso com propriedade. Ele está falando isso porque nos momentos de guerra, nos momentos de batalha, e porque nós não podemos relembrar aqui Davi. Davi, quando se encontrava angustiado, quando se encontrava aflito, Davi descia à presença de Deus. Davi, quando fugia ali de Saul, quando Saul estava ali perseguindo, Davi pedia a proteção de Deus. Quando Davi fugia do seu filho Absalão, Davi pedia a proteção de Deus. E Davi entendia isso, que o Senhor sempre estaria ali como socorro, bem presente nos momentos das suas angústias, nos momentos, aleluia, que ele precisaria da presença de Deus. Na nossa vida hoje, irmãos, não é diferente. Aleluia. Quantas aflições e quantas angústias nós passamos durante nossa caminhada, durante os nossos dias, durante os nossos meses. Aleluia. Mas quando nós adentramos a presença de Deus, quando nós viemos a ouvir a voz do Senhor, quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós adentramos a casa do Senhor, quando nós buscamos esse refúgio na presença de Deus, aleluia, o Senhor nos responde. Paulo, escrevendo à igreja de Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo de número 31, Paulo também deixa isso bem claro, quando ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está no controle, se Deus está conosco, quem será contra nós? Paulo ainda enfatiza dizendo que, sentado à direita de Deus, tem alguém que está intercedendo por nós. Jesus está intercedendo por nós. Jesus está orando, Jesus está intercedendo pela minha vida e pela sua vida, que nos encontramos hoje aqui. Eu não sei qual é o problema, aleluia, que você está enfrentando hoje, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é a adversidade, mas uma coisa, essa noite o Espírito do Senhor, ele me impulsiona a te dizer aqui nessa vigília:
Confia no Senhor, entrega teus caminhos a Ele e o mais Ele fará. Aleluia. Deus é o teu refúgio, é a tua fortaleza, é o teu socorro bem presente nos teus momentos de angústia. Louvado seja Deus. No versículo de número 2, olha o que o salmista está dizendo. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio do mar, a nossa fé, ela vai estar firmada no Senhor. Ainda, irmãos, fazer como Paulo escreveu lá em Romanos, ainda que nós passamos por momentos de escassez, ainda que nós passamos por momentos de aflições, aleluia, a nossa fé, ela está firmada no Senhor, aleluia. O versículo de número 3 diz, ainda que as águas rujam e se perturbem, ou seja, tempestade, dias difíceis, aleluia. Ainda que se levante problemas, nós vamos continuar confiando no Senhor. Salmo 19, a Bíblia diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé, porque o Senhor está conosco. Ainda que as águas rujam e se perturbem, que os montes se abalem pela sua braveza, louvado seja Deus. Lá no livro de Mateus, a Bíblia diz que os discípulos estavam dentro de um barco, estavam atravessando o mar e no meio do mar se levantou uma grande tempestade. As ondas, o vento batia naquele barco, os discípulos, aleluia, se atemorizaram, ficaram com medo de o barco naufragar, só que quem estava dentro do barco era Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava na polpa do barco e estava dormindo, estava descansando, aleluia. Os discípulos despertaram Jesus e quando Jesus despertou, ele acalmou aquela tempestade, ele acalmou aqueles ventos, e a Bíblia diz que seguiu-se uma grande bonança. Ainda que as águas rujam, ainda que se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, aleluia, Deus está no controle de todas as coisas. O Espírito do Senhor está falando algo aqui muito forte ao meu coração, irmãos. Deus não saiu do controle da nossa vida. Deus não saiu do controle da situação. Tem muitas coisas que Deus está permitindo, aleluia, não para que isso venha nos afastar da sua presença, de maneira nenhuma, mas para que a nossa fé, ela venha estar cada dia mais firmada, para que nós possamos a cada dia mais nos refugiar na presença de Deus, que nós possamos a cada dia mais buscar esse socorro, buscar essa aliança, essa presença de Deus sobre nossas vidas. Versículo de número 5, aleluia. Versículo de número 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio, rios de água viva. Aleluia. Água ao qual nos purifica, água ao qual nos fortalece, água ao qual, aleluia, nos limpa do pecado. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Louvado seja Deus. Deus está sentado, irmãos, no meio, na direção. Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Deixa eu liberar uma palavra profética para a sua vida aqui essa noite. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã o Senhor traz a resposta, o Senhor traz a alegria, o Senhor traz a direção, aleluia. Deus ajudará ao romper da manhã, aleluia. O Senhor está no controle de todas as coisas. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor age no momento certo. O Senhor age no momento certo. Aleluia, louvado seja Deus. Deus não chega atrasado, Deus não chega adiantado. No momento certo, o Senhor se levantará a nosso favor. Os discípulos estavam ali no meio do mar, dentro daquele barco. Aleluia. Enfrentando aquela tempestade, aquelas ondas, aquele vento. No momento certo, Jesus se levantou e acalmou aquela tempestade. Louvado seja Deus. E o importante, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, para essa palavra,
Aleluia. O importante é quem está dentro do barco conosco. O importante era quem estava ali dentro do barco. Olha o que ele fala aqui no versículo de número 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Olha o que o salmista declara aqui no Salmo 27. Aleluia. Ele diz bem assim: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, aleluia, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. E olha o que o salmista diz aqui: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Vinde e contemplai o que Deus tem operado. Salmo 19, aleluia. A Bíblia diz o quê? Que os céus manifestam a obra do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aleluia. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E nós contemplaremos as obras que o Senhor está fazendo sobre essa terra. Ele faz cessar as guerras. É o Senhor que faz cessar a luta. É o Senhor que faz cessar a enfermidade. É o Senhor que faz cessar as pelejas. É o Senhor que faz cessar tudo aquilo que tem vindo contra a nossa vida. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Deus tem se manifestado, irmãos. Nos momentos que nós mais precisamos, Deus tem se manifestado. Estamos atravessando aí quase 3 anos de pandemia, louvado seja Deus. E o Senhor tem nos guardado, essa onda já está voltando novamente. Quantas pessoas já estão sendo infectadas novamente, mas nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Nós sabemos que se o Senhor liberar uma palavra, ele muda toda a situação. Aleluia. E o interessante, isso nos faz lembrar até da história daquele centurião de Cafarnaum. Quando aquele centurião chega até o Senhor e diz: mestre, lá na minha casa tem um criado meu que jaz enfermo, quase à morte. Jesus disse: eu vou até lá. Ele disse: não, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas liberai somente uma palavra e o meu servo sarará. Aquele homem estava depositando uma fé, aleluia, inabalável no Senhor. E aquele servo daquele centurião foi curado mediante a sua fé. O salmista, no Salmo 46, ele fala de uma fé perfeita. E que fé perfeita em Deus é essa? É aquela fé que no livro de Hebreus diz que é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas cremos. A fé perfeita é aquela que diz que nós temos que se aproximar de Deus com ela. Que para nós se aproximarmos desse Deus, para nós alcançarmos essa graça, nós temos que crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia. O que nós precisamos fazer, meus irmãos? É nos refugiar. Aleluia. Em momentos de guerra, aleluia, se nós se aprofundarmos, se nós formos buscar esse conhecimento, nós observamos que um exército, quando eles vão para um campo de batalha, eles vão para um lugar de refúgio, eles montam um acampamento de refúgio, aleluia, e ali eles ficam debaixo de uma proteção. Eles procuram um lugar seguro, e o lugar seguro que nós podemos procurar é na presença de Deus, independente da situação que você esteja. Aleluia. Devemos buscar o Senhor a tempo e a fora de tempo. Devemos estar debaixo da sua mão potente, debaixo da sombra do Onipotente. Aleluia. Como diz o Salmo 91. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança. Aquietai-vos e sabei que ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que tudo aquilo que ele promete,
ele cumpre. Louvado seja Deus. Eu não sei o que você está vivendo, meu amigo. Eu não sei o que você está vivendo, minha irmã, nesse momento, mas Deus sabe. Aleluia. E se o Espírito Santo de Deus nos impulsionou essa noite a meditarmos sobre essa palavra, aleluia, a estarmos buscando esse refúgio na presença de Deus, é porque Deus sabe das nossas necessidades. É porque Deus sabe daquilo que nós estamos necessitando nesse momento. E eu quero que você entenda algo. Aleluia. Deus nunca vai trabalhar dentro daquilo que nós queremos, mas sim dentro daquilo que nós necessitamos, dentro das nossas necessidades. O Espírito do Senhor, ele vai agir. Aleluia. Ele vai operar, ele vai mudar, ele vai quebrar, como a palavra de Deus diz aqui no Salmo 46, versículo 9. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Aleluia. Tem momentos que nós precisamos se aquietar e entender o que Deus está fazendo. Tem momentos que nós precisamos parar e ouvir a voz do Espírito do Senhor, o que ele tem a nos revelar, aleluia, dentro do problema que nós enfrentamos. Isso é interessante. O Senhor me fez lembrar agora da passagem, aleluia, do profeta Elias. Quando Elias profetizou lá contra Acabe que não iria chover durante 3 anos e meio, aleluia, e o Senhor disse, agora retira-te daí e vai para o ribeiro de Querite. Aleluia. Deus tirou Elias e levou para o ribeiro de Querite. Aleluia. Não iria chover naqueles tempos. Aleluia. Só que no meio de uma escassez, no meio de um problema que estava se iniciando, Deus tinha providenciado, aleluia, o alimento, Deus tinha providenciado a água do ribeiro para Elias beber. Louvado seja Deus. Preste bem atenção. Deus, aleluia, no momento das nossas adversidades, ele prepara a solução. No momento das nossas lutas, Deus prepara a resposta. Deus tem resposta para a tua vida, Deus tem resposta para a tua casa, para a tua família, Deus tem refúgio para o teu coração, Deus tem refúgio para a tua alma, para o teu espírito. Nós só precisamos adentrar a presença dele. Nós só precisamos buscar esse refúgio. Nós só precisamos nos deleitar na presença do Senhor. Aleluia. Nós só precisamos, aleluia, entender o que Paulo escreveu lá em Romanos 8:31. Nós precisamos cantar esse cântico de vitória. Os tempos são trabalhosos, os tempos são difíceis? São. Aleluia. Mas sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, se Deus é por você, quem será contra nós? Aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo, quem morreu ou antes ressuscitou, está sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Você tem um intercessor fiel e verdadeiro. Aleluia. E eu acredito nisso, irmão Damião, irmão Glauber. Aleluia. Que enquanto nós estamos aqui buscando a presença dele, ouvindo a sua palavra, meditando nas suas promessas, o Senhor está lá, sentado à direita de Deus Pai, dizendo, Pai, cuida do Damião. Pai, cuida do Glauber, cuida da Alcione, cuida da Nívia, cuida dos irmãos que estão nessa vigília. Pai, abençoa. Pai, cuida deles nas necessidades. Aleluia. Eles estão debaixo do nosso refúgio, Pai. O Senhor Jesus está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, enquanto nós estamos, aleluia, sobre o seu refúgio, aleluia, confiando na fortaleza que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Quem nos separará desse amor, queridos? A morte? A tribulação? A angústia? A perseguição, o perigo, a espada, a nudez? Quem nos separará desse amor maravilhoso? Quem nos separará dessa presença maravilhosa, que é a presença de Cristo, que é a presença do Espírito Santo? Aleluia.
Paulo diz que nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar desse amor, aleluia, que está em Cristo Jesus. Sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Momentos de adversidade, se refugie na presença de Deus. Aleluia. Busque a presença do Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente no momento de angústia. Louvado seja Deus, querido. Eu quero deixar essa palavra ao teu coração. Eu sinto a presença do Espírito Santo do Senhor aqui conosco. E que essa palavra ela possa, aleluia, vir ao teu encontro como uma palavra profética. Deus vai nos dar vitória. Deus vai nos conceder graça. Deus vai nos dar força para nós continuarmos pelejando até o dia de se cumprir a vinda do Senhor. Até o dia do Senhor nos levar para o céu de glória e lá nós desfrutarmos, aleluia, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado. O reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus é tomado por luta. E entenda uma coisa, você que me ouve, não há uma vitória se não tiver uma luta. Não há uma conquista se nós não buscarmos ela. Aleluia. Então entenda uma coisa, receba essa palavra profética sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aleluia. Que Deus possa vos abençoar, que a mão do Senhor esteja sempre estendida, que os ouvidos do Senhor estejam atentos à tua oração. Não desista. Persevera, lute, busque a presença de Deus, a tempo e a fora de tempo. Louvado seja Deus, que Deus em Cristo te abençoe, que a graça do nosso Senhor esteja sobre a tua família, que o Senhor possa sempre te dar, aleluia, aquilo que você precisa na presença de Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos. Louvado seja Deus. Eu agradeço aqui a oportunidade em nome de Jesus.